Muito bom. Primeiro, quero agradecer ao convite, né, da Faculdade Forte para estar aqui hoje com vocês, nesse dia tão incrível, com tanta palestra legal, com tanto conteúdo bacana. Então é um prazer imenso estar aqui e compartilhar um pouquinho, né? Porque eu acho que acima de tudo, momentos como esse são momentos muito ricos para o compartilhar, né? Por construir em coletivo o nosso conhecimento e por debater várias ideias. Bom, a ideia aqui da minha conversa com vocês é a gente falar um pouquinho da experiência do aluno, passando pelos temas de acolhimento, aprendizagem e a disciplina positiva, né? Como esses três eixos eles se encaixam aí e compõem a experiência que o nosso aluno tem em sala de aula e a experiência que o nosso aluno tem dentro das nossas aulas. Para começar, eu quero falar um pouquinho de mim. Então, quem sou eu, né? Bom, meu nome é Vinícius Matsunaga Brás. Eu sou atualmente coordenador pedagógico regional da Pearson Education Latam, Latin America. E aqui tem um pouquinho de mim, né? Tenho 31 anos, mais de 8 anos de experiência em sala de aula e gestão escolar. Sou licenciado em História e Letras pela Unesp Assis e tenho uma pós-graduação em psicopedagogia. Qual que é o objetivo, então, aqui da nossa conversa hoje? Então, discutir a experiência do aluno como um evento social e também como um evento pedagógico, alinhando as expectativas criadas e as entregas possíveis em sala de aula. Entender, então, essa composição do nosso aluno, tanto intelectual quanto social e emocional, e como a disciplina positiva pode nos ajudar a criar ambientes propícios para uma maior aprendizagem. Então, aqui é o meu objetivo dessa nossa conversa de hoje. Para começar essa nossa discussão, quero fazer uma pergunta para vocês, que é o que você entende por experiência? Então, o que seria uma experiência? E aí, pensando um pouquinho mais, né, se a gente afunila um pouquinho essa pergunta, o que é a experiência do aluno? Então, ó, vou colocar aqui um QR Code para vocês. Podem ler esse QR Code e preencher com três palavras que remetem à experiência do aluno. O que é essa experiência? Caso não consigam abrir o QR Code, eu também estou colocando o link aqui no chat, tá? Então podem ir respondendo. Aí colocando três palavras que remetam aí à experiência do aluno. Enquanto isso, eu vou contar aqui um pouquinho mais sobre experiência no geral. Então, o que é experiência? Tem vários pontos que a gente pode conversar, mas aqui eu vou trazer um pouco de experiência no geral e começando com uma história aqui, né? Que é o de viagem, por exemplo, né? Então você marcou aquela viagem para Paris, está planejando tirar fotos mais lindas e conhecer lugares que você sempre sonhou. Mas, ao chegar lá, a viagem não é como você tinha pensado. Você acaba passando por alguns perrengues, a agência de viagem não cumpre o que você tinha combinado. A cidade não é tão legal quando você achava e o quanto você via nas fotos na internet. E os pontos turísticos você encontra assim, lotado com muita gente, sem ter onde tirar a foto que você queria ali em frente à Torre Eiffel. E aí a pergunta que fica: como que foi essa experiência da sua viagem? Um outro relato de experiência é em relação às nossas férias também, né? A gente
Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ir pra praia durante as férias. Eu amo praia. Amo estar em contato com o mar. E aí você planeja aquelas férias num lugar paradisíaco, para relaxar, para ficar tranquilo, para ficar de boa. Só que aí durante as suas férias você chega e o lugar tá assim, sujo. Além disso, o hotel que você tinha reservado não tinha o quarto pronto na hora na hora do check-in e você tem que ficar esperando mais de 3 horas ali. Como que foi a sua experiência? E um terceiro relato aqui é um relato de você estava lá, pai ou mãe, tá organizando uma festa de aniversário para o teu filho e o tema é o Bob Esponja. E você vai lá e fala: Olha, vi essa foto e gostei, acho que meu filho vai amar desse bolo. E o que você recebe de entrega é esse outro bolo aqui. Como que foi essa experiência? Geralmente, a experiência, né, de forma geral, ela tá ligada com a expectativa e a realidade da entrega. Então, muito da experiência do nosso aluno, ou da experiência que a gente quer ter, está ligado com essa expectativa que é criada. Deixa eu dar uma olhadinha nas palavras que vocês colocaram aqui no na word cloud. Deixa eu ver. Temos aqui experimento, time, vivência, frustração, trauma, realiza, realização. Então aqui também tem um pouco disso, de expectativa e realidade nessas palavras que vocês colocaram. Muito bem, muito bem. Bora continuar a nossa discussão, então. Então, como eu estava falando, a expectativa, ela está ligada com a experiência, ela está ligada com as expectativas. E aí, uma das reflexões que a gente precisa ter é quais as expectativas que os nossos alunos vêm para as nossas aulas? Será que eu tô ligado nessas expectativas? Será que foi bem alinhado com o meu aluno? Deixa eu só passar aqui, que deu um probleminha nas imagens. Ó, voltou para o mouse. Beleza. Então, a experiência do aluno, ela está intimamente relacionada com a aula em si. E aí a gente precisa entender não só a nossa aula ou a sala de aula como um local e como um evento. Então, eu gosto de pensar que a aula ela é um evento, só que ela não é um evento qualquer. Esse local da aula e esse evento que é a aula, ela tem que ser um evento social, mas também ela precisa ser um evento pedagógico. Então, a experiência do nosso aluno, ela está relacionada com esses eventos. Da sala de aula como um evento social e pedagógico. Quando eu falo em evento social, o que eu estou querendo dizer, né, da nossa sala de aula como um evento social? Primeiro, ela é um espaço de interação entre indivíduos. Então, aqui, a gente está propiciando para os nossos alunos, durante a aula, a interação entre eles e entre o professor. E eles vão compartilhar ideias, vão discutir tópicos, vão fazer perguntas e responder entre eles. A nossa aula ela precisa ser comunicativa nesse aspecto da interação social. Um outro ponto é que, como evento social, a gente está falando de construção de relacionamentos também. As aulas, elas precisam oferecer oportunidades para que os alunos desenvolvam relacionamentos, né? Ali, que eles criem amizades, que eles possam colaborar com projetos um do outro. E por último, como evento social, a nossa aula ela precisa ter um contexto cultural e social.
As aulas, elas muitas vezes, elas vão refletir e incorporar aspectos da cultura e da sociedade. Principalmente quando a gente fala de aula de línguas, né? De idiomas, de inglês. Esses aspectos sociais e culturais, eles precisam estar no nosso planejamento. Então, os tópicos discutidos em sala de aula, eles podem estar relacionados a todas essas questões sociais, eventos atuais, tradições culturais, entre outros. Mas a aula ela não pode ser um evento só social. E muitas vezes a gente vê uma aula que é um evento social, que é muito legal de estar naquela aula. Mas e o pedagógico? E o evento pedagógico? Cadê? A gente não pode esquecer. E quando eu falo em evento pedagógico, o que a gente tem aqui de elementos de evento pedagógico dentro das nossas aulas? Primeiro é o foco na aprendizagem e na educação. Então, o propósito fundamental de uma aula é educar, é facilitar a aprendizagem para os nossos alunos. Um outro ponto é planejamento e organização. Então, nenhuma aula ela vai conseguir ser um evento pedagógico se ela não for planejada cuidadosamente e organizada pelos professores, com os learning objectives muito claros e específicos para aquela aula. Quando eu planejo a minha aula, o learning objective está claro. Então, o meu aluno, ao final da aula, eu sei o que ele vai sair dominando, ou pelo menos ali discutindo, enfim. Eu preciso estar muito bem definido qual que é esse learning objective. Senão eu perco essa característica de evento pedagógico de uma aula. Um terceiro ponto é avaliação e feedback. Para ser um evento pedagógico, durante as aulas, os alunos eles precisam ser avaliados, e aqui avaliados não é prova, né? Mas é avaliação no sentido de evolução, no sentido de progresso e compreensão dos conceitos, essa questão de avaliação. Então, o professor ele precisa estar muito ciente de os conceitos apresentados ali naquela aula, ou às vezes o tópico gramatical apresentado. Eu consigo avaliar essa compreensão por parte do meu aluno e depois fornecer feedback construtivo. Além disso, a sala de aula como um evento pedagógico, ela precisa desenvolver habilidades e competências. Então, as aulas elas são projetadas para desenvolver uma variedade de habilidades e competências nos alunos. O que a gente precisa ter claro é justamente quais habilidades e competências eu vou desenvolver em determinada aula. E, por fim, a questão de contextualização do conhecimento. A aula ela só é um evento pedagógico se eu consigo contextualizar o conhecimento dentro daquela realidade do aluno. E em relação a essa contextualização, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Além de tudo, né, quando a gente fala da aula como esse evento pedagógico e também social, a gente está falando de adaptação às necessidades dos alunos, adaptação às necessidades específicas desses alunos. Esses pontos precisam estar ali também muito bem delimitados, muito claros para a gente na hora da nossa preparação. E aí, para que esse evento social e pedagógico, né, essa aula como evento social e pedagógico, ela ocorra da melhor forma, é importante entender, então, o que compõe esse nosso aluno, né? Então, como que o nosso aluno é composto? E aqui eu trouxe uma imagem, né, falando bem rapidinho, né, dessa questão da composição do nosso aluno como um ser biológico e intelectual. Ele tem uma outra composição que é social e histórica. E além disso, eu estou falando também da composição desse aluno como um ser emocional e afetivo. E aí, essas três composições aqui,
existem teorias, né, muito bem consolidadas sobre cada um desses aspectos. Então, quando eu estou falando do aluno como um ser biológico e intelectual, eu estou falando sobre a teoria do Piaget, né, que propõe uma abordagem que destaca essa dimensão biológica do desenvolvimento cognitivo, delimitando ali em estágios fundamentais. Então, a gente já sabe ali, por Piaget, que existem as fases lá sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal, né, que é fundamental para a gente entender essas etapas do desenvolvimento biológico desse meu aluno. Quando eu estou falando num aluno como um ser social e histórico, eu trago aqui a visão do Vygotsky, que enfatiza esse desenvolvimento, essa dimensão social do desenvolvimento. Então, observando que, e aí uma fala, né, do Vygotsky, quando a gente enxerga o aluno como um ser social e histórico, é de que nós tornamos nós mesmos através do outro. E aqui ele introduz um conceito de zona de desenvolvimento proximal, que representa o que um indivíduo é capaz de realizar com a orientação de um parceiro mais experiente. Né? Essa é a nossa grande contribuição aqui do Vygotsky, ao me enxergar o aluno como um ser social e que precisa do outro para esse desenvolvimento. E, por fim, na outra composição do nosso aluno, a gente tem o aluno como um ser emocional efetivo, e o Vallon, ele contribui com a ideia de que a educação é tanto um fato social quanto um fenômeno emocional. Ele destaca que a interação social como um elemento central no qual o ser humano se modifica e é modificado pelo afeto social. Então, eu aprendo, por exemplo, porque eu tenho a afetividade, porque o meu emocional me permite. Valon também propõe ali estágios, né, de desenvolvimento, incluindo o impulsivo emocional, sensório motor projetivo, personalismo e entre outras fases ali. E ao integrar, né, então, essa visão aqui do aluno nesses três eixos, a gente é capaz de entender um pouco como a aprendizagem desse aluno ela funciona. E hoje aqui eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessa questão emocional e afetiva que o Valon traz. E quando a gente fala em desenvolvimento emocional e afetivo, existe uma nova linha aqui, que é um pouco recente, né, de pesquisa, que é a disciplina positiva, que ela se propõe como um modelo educativo, composto por firmeza, gentileza, afeto, empatia, que a gente pode utilizar tanto com criança quanto com adultos, buscando um melhor caminho entre o autoritarismo e a permissividade. Então, a disciplina positiva, o foco dela é encorajar, né, os nossos alunos a serem mais resilientes, cooperativos e contribuir para a sociedade em que vive. A disciplina positiva, ela foi desenvolvida por Jane Nelson, com base nos estudos e pensamentos do Adler e do Dreyfus. Essa abordagem, ela fornece ali ferramentas para pais, professores e educadores de uma forma geral. O que a disciplina positiva, então, ela traz para a discussão pedagógica, né? Primeiro, ela fala sobre a conexão e o pertencimento. Então, a importância da gente se conectar e fazer com que o aluno pertença àquele meio. Em relação a essa conexão, quando a gente estuda um pouquinho de disciplina positiva, ela fala, inclusive, que a conexão precisa vir antes da correção. Então, eu só consigo me
só consigo corrigir o meu aluno se antes disso eu estou bem conectado, porque senão aquela correção ela vira uma punição e o aluno não entende direito o que a gente está corrigindo, parece que a gente está punindo. Um outro ponto aqui importante da gente lembrar em relação à disciplina positiva é a questão da firmeza e da gentileza. Então, eu preciso ser firme e gentil ao mesmo tempo. E por último, a gente tem a questão da aprendizagem significativa. Então, a aprendizagem ela precisa ser significativa, senão não faz sentido, senão ela não acontece da forma como ela deveria. Vou falar um pouquinho mais sobre esses 3 pontos aqui em relação à disciplina positiva. Então, começando com a conexão, pertencimento, e aí a gente fala também de escuta ativa. Então, o Rubem Alves, num texto incrível, ele fala o seguinte: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. E aí ele continua: pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Escutar é complicado e sutil. E aqui, né, pegando o gancho com essa questão da escutatória que o Rubem Alves traz, a reflexão que a gente precisa ter é o quanto que nós, professores, e às vezes até nós como escola, a gente está escutando os nossos alunos. Na escola, como uma instituição, muitas vezes a gente ainda vive a cultura de uma escuta colonizadora. O que é essa escuta colonizadora, né? Ela indica que tem um ser que sabe e vai dizer, que geralmente esse ser é o professor, e que tem autoridade completa sobre o processo, e tem um outro ser que vai ouvir passivamente e assimilar o que é possível, que é o aluno. E aí, cada vez mais, a gente está entendendo que não é possível mais se ter um processo de aprendizagem completo se a gente ainda está nesse ambiente da escuta colonizadora. A gente precisa ressignificar, né? E aí é por isso que quando a gente dialoga com uma criança ou adolescente, a gente precisa olhar nos olhos e realmente ouvir a mensagem. Porque é dessa maneira que a gente vai estreitar os laços afetivos, mostrar que você se importa, mostrar que o que ele está falando é importante, né? E assim a gente vai exercitando a escutativa. A escutativa, ela é um exercício diário. E ela é um exercício diário porque a gente tá em volta de muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes a gente chega na nossa aula, a gente acabou de dar uma aula que foi um caos, e aí a gente chega ali numa outra aula e o aluno quer te contar alguma coisa e você só pensa em organizar a sala para começar a sua aula. Então ela é um exercício diário, porque muitas vezes o que o aluno quer te falar, ali vai ajudar nessa construção dessa conexão. E eu costumo dizer, né, que toda a informação que o aluno traz, e é por isso que é importante a gente exercitar essa escutativa, ela vira insumo. Toda informação que o meu aluno traz, ela vira insumo para minha preparação de aula, para que eu me conecte mais com aquela turma ou com aquele aluno em específico. Bom, eu trouxe aqui também como que a gente pode trabalhar essa questão da escuta ativa em sala de aula, no nosso dia a dia. Primeiro ponto é ser curioso. Faça perguntas
que incentive os alunos a expressar suas ideias de forma mais completa e detalhada. E aqui, quando a gente fala em ser curioso, perguntar, evitar perguntas que possam ser respondidas com sim ou não, por exemplo. Em vez disso, a gente pode utilizar perguntas que comecem como, por quê, o que, né? Ou então, quando a gente está realizando ali uma atividade, consegue me dar um exemplo? Né? Traz para mim um exemplo sobre esse ponto que a gente acabou de discutir. E aí a gente está sendo curioso e exercitando essa escuta ativa. Um segundo ponto aqui, para trabalhar bem a questão da escuta ativa, é não interromper. Geralmente, quando a gente está dando aula de inglês, a gente está escutando, mas a gente está escutando buscando um erro gramatical para realizar a correção. Não necessariamente a gente está escutando o que aquele aluno está querendo dizer, qual a mensagem que ele está passando. Significa que, então tá, então eu não preciso corrigir o meu. Não, a gente precisa. Não, é importante que a gente entenda que aquela frase precisa estar construída gramaticalmente correta. Mas talvez o que eu preciso entender é a mensagem e não interromper aquele meu aluno. E por último, uma última dica em relação à escuta ativa é a gente realizar paráfrase e resumir. Então, repita e resuma as principais ideias dos alunos para garantir que você os entendeu corretamente. E para mostrar que você está prestando atenção no que ele está dizendo. Né? Isso também ajuda os alunos a se sentirem ouvidos e valorizados. Teve uma vez que eu fui realizar uma observação de aula, e aí o professor começou a aula daquele esquema, uma aula depois do final de semana, e aí ele começou com, what did you do on your weekend? E aí foi passando por cada aluno, né? Aí um aluno falava assim, teacher, I went to a very nice place. Eu não lembro se era Hopi Hari ou algum parque de diversão. E aí ele falava, good. Aí o outro falava, não fiz nada. Good. Eu tive um problema em casa. Good. Então o professor ele não estava realmente escutando ali o aluno. Às vezes, eu fui para o Hopi Hari foi a melhor experiência que aquele aluno teve nos últimos tempos. E a gente nem deu chance dele falar mais sobre. Ou o aluno que não fez nada, por que ele não fez nada no final de semana? O que está acontecendo? Então, às vezes, não é um gastar tempo com essas atividades, por exemplo, é um investir em conexão. Eu não estou gastando meu tempo, eu estou investindo em me conectar com esse aluno. A partir do momento que eu me conecto com ele, o processo de aprendizagem fica muito mais fluido, muito mais fácil para todos nós, principalmente para o aluno. Bom, então aqui a gente falou da questão de conexão e da escuta ativa, dessa importância. O segundo ponto que eu trouxe em relação à disciplina positiva é a questão da firmeza e gentileza. E aqui, quando eu falo em firmeza e gentileza, eu não estou falando em ser gentil ou firme. É ser gentil e firme ao mesmo tempo. Por que disso? Trouxe uma imagem para ilustrar um pouquinho. Quando eu tenho muita gentileza, e pouca firmeza, eu estou no campo da permissividade. Eu sou permissivo. E aí, a gente tem alguns exemplos, né? Até a gente, eu mesmo já fui um teacher bem permissivo em algumas vezes, né? Que, é aquele teacher que, ele é tão bonzinho, tudo pode fazer.
Tudo a gente pode fazer na aula dele. É tão legal, mas a gente fica nesse campo da permissividade. Então, muita gentileza e pouca firmeza. Agora, se eu sou o contrário, se eu sou muito firme e pouco gentil, aqui eu estou no campo do autoritarismo. Eu sou aquele teacher autoritário. Eu sou aquele teacher que nada pode. Eu sou aquele teacher que não pode fazer um A que a gente já está frito. Quando eu não tenho nenhum dos dois, quando eu tenho uma baixa gentileza e uma baixa firmeza, aqui eu estou no campo da negligência. Eu estou negligenciando totalmente o processo do meu aluno e totalmente o processo de ensino-aprendizagem. E aí, o que a disciplina positiva traz para a gente é esse balanço entre firmeza e gentileza. Então, ser sim firme, mas ser sim também gentil. E como que a gente faz, então, para ser firme e gentil ao mesmo tempo? Primeiro, estabelecer expectativas claras. Desde o início, deixar claro quais são as expectativas de comportamento e participação em sala de aula. Seja firme ao comunicar essas expectativas, mas faça isso de maneira gentil e respeitosa. Muitas vezes, quando a gente vai falar da expectativa de comportamento e participação, a gente pode sim fazer uma construção coletiva de galera, vamos lá, construir juntos aqui na nossa aula de inglês. Qual que é o comportamento e qual que é a participação que cada um de nós deve ter? Construir coletivamente é uma das melhores saídas para a disciplina positiva, porque ali a gente está fazendo um pacto social coletivo. Um segundo ponto é o validar os sentimentos, sempre. Comece validando os sentimentos, demonstrando compreensão e ofereça sempre opções. Não adianta a gente só ser firme no sentido de tem que fazer isso. Às vezes o aluno ele não quer fazer porque ele não consegue fazer, porque existe uma dificuldade. Vamos entender, vamos validar esse sentimento e aí oferecer opções. Não significa que ao oferecer opções eu estou sendo menos firme. Não, eu continuo firme dentro daquelas opções. Ah, eu não quero fazer essa atividade. Tá, qual atividade você consegue fazer para amanhã? Né? Então, é oferecer essas opções, mas dentro ainda do combinado. E por último, substitua o mas pelo e. Então, ao invés da gente utilizar o mas, sempre tentar utilizar o e no lugar. Então, ao invés de eu falar assim, eu sei que você não quer fazer a tarefa, mas ela precisa ser entregue no prazo, a gente pode substituir por eu sei que você não quer fazer a tarefa e ela precisa ser entregue no prazo. Como a gente vai chegar numa solução? Ou então, eu sei que você prefere aulas presenciais, né? Isso quando a gente estava ali na pandemia. E estamos numa pandemia, por exemplo. Não tem uma solução. É isso. E temos e estamos nesse caminho. Então, quando a gente substituiu o mas pelo e, aqui a gente está sendo mais assertivos. E a assertividade é o caminho do meio entre ser agressivo e ser passivo demais. Então, quando a gente usa o e, a gente está colocando a nossa opinião e respeitando o ponto de vista do outro. E o terceiro ponto que a gente tinha conversado ali sobre a disciplina positiva é a aprendizagem significativa. E o que é essa aprendizagem significativa?
Aprendizagem significativa é quando os novos conceitos e informações são relacionadas de forma não arbitrária e substancial com aquilo que o meu aluno já sabe. Na aprendizagem significativa, os alunos constroem os significados pessoais a partir daquele novo material, daquele novo conteúdo que ele está vendo, relacionando sempre com os conceitos pré-existentes e também com a experiência de vida e conhecimentos já adquiridos. Essa conexão do conhecimento prévio, ela vai facilitar a compreensão e a retenção do novo conteúdo, tornando mais relevante e útil para o nosso aluno. Então, basicamente, né, a gente relacionar um novo conhecimento com aquilo que o aluno já sabe e, principalmente, com a vida daquele aluno. Eu, no meu ensino médio, eu não gostava muito de física, por exemplo. E eu acho que eu nunca tive tanta sorte com professores de física ou de matemática, eu nunca fui muito bom. E aí hoje eu penso que talvez essa minha dificuldade foi porque eu não consegui construir o meu conhecimento de matemática, o meu conhecimento de física significativamente. Então aquilo não foi significativo porque o meu professor naquela época, ele não relacionava aquilo com conhecimento pré-existente e com a vida real. Bhaskara, por exemplo. Por que aprender Bhaskara? Por que daquela fórmula? Aquilo não tinha nenhuma relação com a minha vida real. Aquilo não me dizia nada. Né? Talvez hoje, se o professor trabalhasse de uma outra forma, relacionando Bhaskara, que também é usado, por exemplo, em engenharia, o carro que eu dirijo tem um conhecimento de Bhaskara ali, tudo ficaria muito mais simples, muito mais fácil. E aí vem essa necessidade da gente relacionar sempre o novo conteúdo com aquilo que meu aluno traz. E quando a gente fala aqui em aprendizagem significativa, primeiro a gente precisa ativar os conhecimentos prévios do meu aluno. Então, antes de apresentar um novo conceito, faça perguntas aos alunos para identificar o que eles já sabem sobre esse assunto. Isso ajuda a estabelecer uma base ali para aprendizagem significativa. Aqui é usar muito do recurso do elicit, né? A gente vai ali fazer um elicit from students to understand what they already know, né? Para construir ali esse novo conhecimento. Uma outra ferramenta que é importantíssimo, principalmente nas aulas de inglês, é a contextualização. Nossa função, e aqui talvez seja uma das grandes funções do educador, né? É construir boas contextualizações para que o aluno consiga relacionar o que está sendo visto em aula com a vida real. E aqui em contextualização, a gente também pode explorar um storytelling, né? Então faça uma história, crie uma história. O storytelling é uma ferramenta poderosíssima e que está em alta, né? Está bem alta hoje em dia, que nos ajuda nesse campo da contextualização e da aprendizagem significativa. Então, ao desenvolver uma contextualização na nossa aula, uma boa contextualização, o aluno ele passa a ter uma maior autonomia sobre o próprio conhecimento, porque ele consegue fazer essas relações com a vida dele. E por último, mas não menos importante em aprendizagem significativa, a gente tem a questão do apelo visual, né? E não só o apelo visual, mas uma questão até de multimídia aqui. Então a gente precisa sempre integrar diferentes tipos de recursos, como vídeos, imagens, áudios,
e tecnologias interativas para apresentar o conteúdo de uma maneira mais rica e envolvente. E hoje, a gente como professores, como teachers, a gente tem muito acesso, né? Então, utilize esse acesso para construir a aprendizagem de forma mais significativa. Um outro ponto aqui de aprendizagem significativa é o PBL, Project Based Learning, né? Então, a aprendizagem baseada em projetos nos ajuda muito na questão da aprendizagem significativa, porque o motivo já está ali, né? Quando a gente fala numa aprendizagem baseada em projetos, existe um objetivo muito claro. O aluno ele precisa muitas vezes solucionar um problema, né? E esse solucionar o problema já traz um significado do porquê que eu preciso aprender aquilo. Então, explorar essa questão dos problemas, das discussões, tudo isso faz muito sentido aqui quando a gente fala em aprendizagem significativa. Certo? Alguma dúvida em relação a esses 3 pontos? Acredito que não. Beleza, daqui a pouco a gente também tem, eu abro para perguntas, se tiver. Ok? Então, aqui, qual que foi o nosso panorama até aqui, né? Foi entender o nosso aluno, a nossa aula, né, na verdade, como uma experiência. Então, ela é uma experiência para os nossos alunos e ela é uma experiência única. Ela é uma experiência a cada aula. O meu aluno tem uma experiência diferente. E é uma experiência com esse evento, tanto pedagógico quanto social. Partindo dessa ideia de que o nosso aluno ele é composto por um ser biológico, intelectual, histórico, social e afetivo e emocional, e a disciplina positiva ela pode ser transversal a essa construção e a essa questão de como trabalhar melhor o nosso aluno nesse emocional, né? De como ser mais confortável para ele e como isso potencializa sim a nossa aula e a aprendizagem. Então, talvez essa questão de pensar nesses 3 pontos, né, da conexão, da firmeza e da gentileza e da aprendizagem significativa, ela seja fundamental para a gente pensar nas nossas preparações de aula. Quando eu preparo a minha aula, eu consigo enxergar momentos ali de conexão com o meu aluno, um momento para eu me conectar com aquele aluno, um momento para eu ter uma escuta ativa. Quando eu planejo a minha aula, eu tenho um momento ali que eu sei que eu vou precisar ser mais firme e gentil. Muitas vezes, esse momento vai acontecer em gerenciamento de conflitos, em sala de aula, quando a gente fala em uma turma maior. E quando eu planejo a minha aula, eu estou pensando nessa aprendizagem significativa para o meu aluno? Eu contemplo a questão de ativar os conhecimentos prévios, a contextualização e trago um apelo visual? Talvez seja bem importante, né, na nossa preparação, a gente ter um olhar focado nisso, nesses pontos discutidos. E caminhando aqui já pro encerramento, né? À medida que a gente chega nessa nossa discussão, né, que a gente caminha aqui para o final, é fundamental a gente reafirmar que o sucesso do nosso aluno ele deve ser o ponto focal da nossa abordagem educacional. Colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem não é apenas uma aspiração, né? Mas sim uma necessidade fundamental para o progresso educacional significativo. A gente precisa sempre reconhecer que a experiência do aluno ela é profundamente influenciada por diversos fatores sociais e educacionais dentro e fora da sala de aula. E ao explorar essas expectativas, né, estabelecidas, a gente consegue compreender melhor
esse aluno de forma holística, né? E entendendo ali essa questão do próprio desenvolvimento dele. Então, o que eu acho que a gente precisa, né, refletir, aqui fica um convite à reflexão, é sobre o impacto que as nossas práticas pedagógicas têm nessa experiência do aluno. E considerar como que a gente deve integrar, então, aqui a disciplina positiva no nosso trabalho diário. Como que a gente consegue integrar esse aprendizado do aluno, esse sucesso dele e o aluno no centro desse processo. Para finalizar, eu trouxe aqui uma frase do Jung que fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É assim que a gente se conecta com os nossos alunos. Bom, eu trouxe aqui o meu referencial bibliográfico, o que eu utilizei aqui para a construção dessa fala. E deixo aqui o meu muito obrigado e o meu contato, tanto o e-mail quanto o celular, para caso vocês tenham alguma dúvida. E agora eu gostaria de abrir para perguntas, se alguém tiver, para discussão, a gente tem aqui 5 minutos para discutir um pouquinho sobre esses pontos que foram apresentados. Então, quem quiser pode abrir o microfone e a gente pode discutir um pouquinho. Muito obrigado.